A beleza do ministério, pastor Eliseu, desde a minha infância, eu tenho aprendido isso, né? Está exatamente nas diferenças. Se as pessoas que te admiram, que me admiram, que admiram os outros pregadores, tivessem um olhar menos crítico e passassem a ver apenas a beleza, as coisas seriam extremamente melhores para nós como crentes, para nós como pastores. Eu vi você falar aqui sobre a sua pregação cristocêntrica, a maneira como você apresenta Cristo. Eu fico estupefato, acho muito lindo isso. Cada um tem um talento. Eu acho que é aqui que nós, pregadores, e todos aqueles que militamos, deveríamos parar e entender. Cada um tem uma vocação. Um é chamado para uma coisa, o outro é chamado para outra. Eu nunca ouvi, por exemplo, o maior pregador para mim, em língua portuguesa, que quando ele fala, me toca, não conheço ninguém que fale de Jesus como ele. É perigoso eu falar aqui e sair no Fuxico Gospel daqui a pouco, falar que eu tô amando gente da heresia, né? É o pastor Alejandro Bulhon. Já ouviu falar dele? Não. Digite depois no Google, Alejandro Bulhon. É Alejandro Bulhon. Ele é o maior pregador adventista do mundo. Deixando os espinhos de lado, né? Eu nunca vi ninguém falar de Jesus como esse homem. Uma vez me deram uma fita dele e eu, com os meus preconceitos, né, assembleiano, né, o assembleiano ele vive dentro de uma bolha às vezes, né? Não, olha, não, eu ouvi um adventista, vai encher minha cabeça de doutrinas, falando, não, escute esse homem falando de Cristo numa cruzada. Pastor Eliseu, eu fui tocado de uma maneira tão profunda, que eu fiquei extasiado. Daí então eu li uns 5 livros do pastor Alejandro Bulhon e consegui separar o espinho da carne, né? Não conheço ninguém que fale de Jesus como ele. Ele tem essa beleza. Eu, até então, nunca tinha ouvido ninguém falar para a alma do ser humano como o pastor Ricardo Gondim. Não sei se você já viu o pastor Ricardo Gondim pregar. Hoje ele tomou um outro caminho, está numa outra direção. Mas esse homem falava de Cristo e da fé com uma desenvoltura e com uma paixão tão grande que era capaz de envolver a gente. Então eu acho que o pregador do evangelho do século XXI, ele tem que ter o seu perfil e tem que ter os seus pés fincados em uma rocha, como nós. Eu sou assembleiano, o senhor é assembleiano. Eu já disse uma vez que eu era assembleiano do pé roxo. Hoje eu só sou assembleiano roxo, né? Porque o pé roxo não mais, porque quando comecei a namorar minha esposa, eu falei para ela, o dia que você cortar o seu cabelo, me corta da sua vida. Porque se cortar o cabelo, você pode, meu Deus, vai dar divórcio, né? Porque eu aprendi assim, então eu tinha lá uma raiz bem profunda. E quando você começa a viajar, como o irmão que viaja o mundo todo, eu preguei em quase 100 países do mundo, a maturidade, ela vai dando para nós uma outra visão. Desculpa, qual a sua idade, pastor Eliseu? 34. 34, jovenzinho, saudade dos meus 34. Eu estou com 51, né? E não é uma boa ideia não, viu? 51, eu estou sentindo o peso da idade aqui. Mas eu tenho experiências, eu não sei, o irmão tem que desligar, tem compromisso, ou a gente pode falar mais um pouquinho? Pode continuar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como foi a libertação. Isso também faz parte do ministério, é o crescimento da gente. Desafio. Eu fui pregar na África há 25 anos atrás, a primeira vez. E aí eu me lembro que eu estava numa igreja que ela tinha 3.000 membros. Era terra e paredes, não tinha teto. Era só paredes, 4 paredes levantadas e todo mundo sentado no chão. Todo mundo, a iluminação do bairro era com lamparinas. Devia ter umas 50 lamparinas para iluminar essa multidão toda. E eu cheguei, todo mundo sentado no chão, o púlpito, vamos chamar de púlpito, um elevado, tinha uma cadeira para mim, e eu sentado ali no púlpito. O meu microfone era ligado numa caixa de som que era ligado numa bateria de carro. Imagine, eu falava aleluia, o povo entendia glória a Deus lá no fundo, né? E eu, assembleiano, né? Era uma Assembleia de Deus também, falavam língua portuguesa, o português lusitano. Sentei no púlpito
E como estava todo mundo sentado no chão, África, né, o ambiente muito denso, muito escuro, as lamparinas mais no alto, quando o pastor disse, vamos ouvir agora o círculo de oração cantar, ficou 500 mulheres de pé. E eu só percebi que as mulheres eram carecas, porque elas ficaram em pé e a cabeça ficou próximo à lamparina. E aí iluminou a careca das irmãs. Imagine 500 mulheres carecas, pastor Eliseu. 500. Quando eu vi 500 mulheres sem um fio de cabelo na cabeça, eu perdi o fôlego. E o pastor percebeu que eu fiquei desconfortável. Quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele tocou na minha perna e disse, pastor, está chamando a atenção a questão das mulheres, né? Eu disse, é diferente, né? Eu nunca tinha visto mulheres carecas assim, num grupo tão grande. Aí ele falou para mim com lágrima nos olhos, ele disse, houve um surto de piolho na nossa aldeia. E o surto foi tão grande que foi quase que uma epidemia. E para aliviar as pessoas, teve que vir remédio, aquele pessoal dos médicos do bem, enviados pela ONU, que trouxeram muito veneno. E conseguimos extirpamos da aldeia o surto de piolho. Mas houveram algumas irmãs do ciclo de oração que os piolhos morderam tanto a cabeça delas que elas fez ferida e elas tiveram que raspar a cabeça. Mas elas eram em 500 e 10 rasparam a cabeça. E elas não iriam participar da festa por causa da cabeça raspada. As 490 irmãs chegaram ao seguinte acordo: se elas não vão, nós também não vamos, então não vai ter festa. Aí tiveram outra ideia, então todas nós vamos raspar a cabeça. 500 mulheres carecas louvando a Jesus. Quando eu vi aquela história, pastor Eliseu, quebrou algo dentro de mim, sabe? Porque eu nunca tinha visto uma prova de amor tão grande dentro da fé. Eu vi pessoas matarem por causa da fé. Eu vi pessoas, por causa da pureza, da santidade, expulsarem outras da igreja. Eu vi pastores, líderes meus, dizendo, fico eu e a Maria aqui, mas só fica 2 santos dentro dessa igreja. E de repente eu vejo 500 mulheres. Não tem nada para uma mulher mais caro do que o seu cabelo, né? Porque a mulher é vaidosa por natureza. E essas mulheres deixaram a vaidade delas para rasparem a cabeça. Aquilo já mexeu comigo. Mas aí Deus, quando quer fazer uma coisa perfeita, Ele faz. Essas mulheres começaram a cantar, não tinham instrumentos. Os instrumentos delas eram palmas e bater os pés no chão. Começaram a cantar no dialeto delas. E era um dialeto muito lindo, e elas tinham uma harmonia linda, pareciam anjos cantando. E do lado direito do púlpito, sentado no chão, tinha um homem. E ele começou a adorar a Deus muito alto, chamou a atenção. Quando eu olhei para ele, ele estava lá. As pernas dele eram todas enroladas, assim, todas retorcidas. E eu fiquei olhando ele todo retorcido, gritando. Daqui a pouco ele começou a falar, eu queria, Senhor, ter pernas para te louvar como elas, porque elas batiam as palmas e os pés no chão. Pastor Eliseu, aconteceu algo que raramente eu conto esse testemunho, porque é muito forte. Eu vi quando aquele paralítico foi curado. Foi a primeira cura violenta que eu vi na minha vida. E eu vou contar uma coisa para o senhor e para a nossa plateia de mais de 10 mil pessoas que estão nos assistindo aqui. Depois que eu vi esse milagre, eu já vi sinais, mas milagres eu acho que eu nunca mais vi. Porque a Bíblia faz diferença entre sinais, prodígios, maravilhas. O milagre que eu vi foi tão extraordinário que não foi só eu que vi, a multidão toda viu. Quando aquele homem começou a ficar de pé, nós ouvimos literalmente os ossos se juntando. Os ossos estavam trec, trec. Só que não foi só os ossos, foi acompanhado com trovões. Foi uma coisa normal. Ninguém adorou, ninguém gritou, ninguém pulou, ninguém falou em línguas. Ficou todo mundo assustado. Nós ficamos debaixo de um terror. Quando Deus opera com prodígios e maravilhas, o que acontece é um terror. É um terror. Que você se sente um nada. Você se sente um nada. Aquele homem ficou em pé e todos nós fomos para o chão. Eu não preguei aquela noite. O povo voltou para o dia seguinte, porque aquela noite só o Senhor foi glorificado. E ali Jesus curou esse assembleiano, que tinha o pé roxo. Por isso que eu digo que agora eu só sou assembleiano roxo. Então a mudança vai passando.